porque ela vai te dar a vitória, ela vai te dar a resposta. Às vezes, quando a gente entra num momento de provação, a gente não consegue enxergar uma saída. Às vezes a gente não consegue enxergar o final do túnel. Às vezes a gente não consegue enxergar a vitória. Mas basta você se lembrar da sua aliança com Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. É assim que Deus age. Ele está sempre te olhando, Ele está sempre te ouvindo. Se você conhece essa canção, vamos cantar agora, pedindo esta graça sobre o nosso coração nesta hora. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. amém. Diga para quem está do seu lado: tudo passa. No deserto tudo passa. Só Deus permanece. E Ele permanece fiel. Você pode mudar, mas Deus não muda. Ele é fiel. Ele não te abandona. Amém? É essa certeza que a gente precisa ter junto de Deus antes de colocar o pé no deserto. Se hoje você já se encontra num deserto, hoje Deus está se colocando do seu lado e te dizendo: eu estou contigo até o fim. Amém? É assim que a gente deve enfrentar uma provação. Às vezes a gente tem aquela prepotência, às vezes a gente tem aquele orgulho de querer lutar sozinho, mas não, chama Deus para a batalha, chama Ele para junto de si, que Ele vai te conceder a vitória. O que o Padre veio partilhar um pouquinho com vocês nessa manhã é que o deserto é caminho para a salvação. Às vezes a gente pensa que o deserto é para nos destruir. Às vezes a gente pensa que o deserto é para nos matar. Muito pelo contrário, quando a gente passa por um deserto, não é para que nós sejamos mortos,
mas é para que o pecado seja morto e o demônio seja destruído. Lembre-se sempre disso, quando você está passando por um momento de provação, ou é para que o pecado seja morto na sua vida, ou para que o demônio seja destruído de uma vez por todas. Vamos pegar nossa palavra? Você que veio armado hoje, com a palavra de Deus, essa arma, a espada do Espírito, e o padre vai pedir o seguinte, que o lado de cá vai abrir em Gênesis 17, de 7 a 9, só o lado de cá, Gênesis 17, de 7 a 9, e o lado de cá vai abrir em Êxodo 19, de 5 a 6, o lado de cá, Êxodo 19, e o lado de cá, Gênesis 17, amém? Esses livros do Pentateuco vão nos mostrar a travessia de um povo que percorreu o deserto. Calma, gente. Já tem gente gritando misericórdia antes do tempo. Jesus, o que é isso? Eu nem perguntei ainda. Gênesis 17, de 7 a 9. E desse lado aqui, Êxodo 19, de 5 a 6. Amém? Quem achou aqui desse lado, Gênesis 17? Diz amém. Não tem como errar, é o primeiro livro da Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Jesus misericórdia mesmo, né? Vamos lá. Vamos ler juntos o que Deus está dizendo para a gente nessa manhã? Quem está do lado de lá, escuta. Quem está do lado de cá, proclama essa verdade. Vamos juntos? Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus, depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha, tu e a tua posteridade nas gerações. Deus fala que dará uma terra prometida àquele povo, mas ele pede algo a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Isso é o segredo para aqueles que desejam possuir a terra, para aqueles que desejam alcançar a vitória junto de Deus. A gente bem sabe que esta era aquela terra prometida que o povo, depois de 40 anos, pôde conquistar. Mas todos nós aqui estamos lutando, estamos pelejando, estamos orando por uma terra que não passa jamais. Novos céus e novas terras que Jesus veio trazer a cada um de nós, a pátria celeste. É por esse objetivo que nós lutamos. Deus não deixa nenhum dos seus filhos sem uma resposta. Nós que muitas vezes tardamos em ouvir, ou queremos no nosso tempo, e por isso muitas vezes entramos, nos metemos em alguns desertos na nossa vida, mas Deus sempre no tempo dele fala ao nosso coração. Agora, quem abriu aqui em Êxodo 19, vai proclamar para o outro grupo. Êxodo 19, versículo 5. Vamos lá? Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Que graça de Deus é a gente poder escutar essa palavra hoje. Se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
sereis o meu povo em particular. Quem aqui faz parte do povo de Deus? Levanta a mão. Quem aqui é nação do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Essa aliança imperecível, essa aliança que permanece. Se você é povo de Deus, obedece à voz do Senhor e guarda a aliança dele. Por que guardar a aliança é tão importante? Porque nos momentos de provação, essa aliança vai te responder tudo. Essa aliança vai te dizer tudo. Nos momentos de luta, você vai lembrar: eu tenho um Deus que tem aliança comigo e que não me abandona. Eu tenho um Deus que permanece ao meu lado. Ou como um casal que às vezes passa por um momento de provação, passa por um momento de tentação, você olha para a sua mão esquerda. Quem aí é casado? Levanta aí a mão esquerda. O que você tem no seu dedo? Uma aliança. Você vai olhar para o seu dedo e vai se lembrar: eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto. E a resposta é a seguinte: eu preciso permanecer fiel. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Quando eu olho aqui para o meu colarinho, eu lembro, eu sou padre, né? Eu não sou patolino não, gente, eu sou padre, né? Eu tenho uma aliança com Deus e eu não posso falhar com essa aliança. A resposta está na minha aliança com Deus. A nossa vida, ela é feita de várias alianças, de pais com filhos, de esposo e esposa, entre você e Deus. Essa aliança permanece para sempre, ela não pode ser quebrada. O deserto não quebra a nossa aliança com Deus, mas fortalece a nossa aliança com Deus. Depois, vamos continuar lendo aí no versículo 7. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. Ele comunicou essa palavra ao povo. E olha o que o povo respondeu. E todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo. O povo respondeu para Moisés o quê? Faremos tudo. É isso que o Padre Rodrigo quer escutar aqui na paróquia. Faremos tudo o que o Senhor disse. Ele dá uma orientação, a gente segue, né? Como Moisés deu para o povo um caminho a seguir, e aquele povo não sabia quando. Imagina, a gente sabe que a gente lê a história, a gente sabe que foram 40 anos, mas aquele povo não sabia quando, nem como, nem onde, mas eles continuavam perseverando, atravessando o deserto. Quando a gente atravessa alguns desertos na nossa vida, a gente fica com essas dúvidas. Por quê? Quando isso vai passar? Como eu vou conseguir? Onde Deus vai intervir? Mas essas perguntas, elas vão se tornando muito pequenas quando a gente se abandona nas mãos de Deus. Confiar em Deus é se abandonar nas mãos dele. Se você passa por um momento de deserto, se você passa por um momento de provação, o segredo é se abandonar nas mãos de Deus e crer que Ele está no controle de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Para a gente poder saber o que Deus nos pede no deserto, se a gente virar algumas páginas, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, aí vai estar a resposta de Deus. Vamos dizer assim: por que Deus me leva ao deserto? Diga comigo, por que Deus me leva ao deserto? A resposta está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Amém? É o 5º livro da Bíblia. Olha lá, gente, eu estou mandando vocês procurar Sofonias, não. Eu estou mandando vocês procurar Deuteronômio. Amém? Olha a resposta de Deus. Lembra-te,
por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para e provar-te, e para conhecer os sentimentos de teu coração, e saber se observarias ou não os teus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias nem tinha conhecido os teus pais, para que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do seu Deus. Amém? Essa palavra hoje é para nós. Deus diz: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante 40 anos. Olha que curioso, Deus não diz assim, se esquece de toda a provação, se esquece de tudo aquilo que ficou lá atrás, mas não, ele diz: lembra-te, porque ele quer nos recordar que quando a gente passa por um momento de provação na nossa vida, ele está ao nosso lado. Primeiro motivo, ele nos leva ao deserto para nos humilhar, não para nos matar, para nos destruir, mas para poder humilhar e reduzir ao nada o pecado na nossa vida, para humilhar as nossas convicções, que muitas vezes não são a deles, para humilhar os nossos caminhos, que muitas vezes não são deles. Nós nos encontramos como um vaso na mão do oleiro. Essa imagem é trazida muito forte no livro que está sendo vendido ali, e no livro o oleiro, ele vai moldando aquele vaso da forma como ele deseja. Deus vai nos conduzindo e muitas vezes ele nos permite passar por algumas quedas, por algumas humilhações, para que a gente levante mais forte, para que a gente levante mais fiel, para que a gente conte com a força dele e não com a nossa própria força. Depois vai continuar: conduzir ao deserto para humilhar-te e provar-te. Deus vai nos provando. Quando a gente precisa passar de uma etapa para outra, quando a gente vai estudando, a gente passa por uma prova, a gente passa por um teste, por uma avaliação, para ver se você está preparado, para ver se você está apto. Deus também faz assim conosco, ele vai nos provando, não para nos destruir, mas para nos mostrar que nós podemos. E quando você pega aquele resultado daquela prova, aí você olha assim: nossa, tirei um 3, tirei um 2. E aí você tem um feedback e você percebe: eu preciso melhorar. Ou quando você olha: puxa, tem um 10, eu estou pronto, eu estou preparado. Deus nos prova para nos mostrar se nós estamos preparados para a terra, para a promessa que ele preparou para nós. Depois, para conhecer os sentimentos do teu coração. Você lembra? Veio na liturgia alguns domingos atrás, 2 semanas atrás, quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaque. Você lembra dessa passagem? E a gente se questiona e fala assim: meu Deus, mas que loucura é essa? Deus que pede a um pai para sacrificar o seu filho. E naquele momento, certamente, Abraão entrou num grande deserto, porque ele estava diante de um dilema, mas ele sabia o que ele precisava fazer: obedecer à voz do Senhor. A gente bem sabe que naquela época, os povos vizinhos tinham o costume de sacrificar os seus filhos, pessoas humanas, aos deuses. E Deus, através desse gesto, queria mostrar para Abraão que no meio do seu povo isso não deveria acontecer. Tanto é que ele envia um anjo para interceptar aquela ação e dizer: não é preciso fazer isso. Mas dentro do coração de Abraão, ele precisou sacrificar aquele filho que ele tanto amava, por amor a Deus. Ele não sacrificou fisicamente, mas ele precisou sacrificar dentro do seu coração. Senão ele não teria levantado aquela faca para ele.
Às vezes na nossa vida, Deus vai pedir alguns sacrifícios para que a gente sacrifique no nosso coração. Não podemos amar a nada e ninguém acima de Deus. Por isso Deus nos leva muitas vezes ao deserto para conhecer os sentimentos do nosso coração e depois saber se nós observamos ou não os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são como uma aliança entre nós e Ele. E o povo, quando ia atravessando o deserto, eles sabiam o que eles deviam fazer e aquilo que eles não deviam fazer, porque eles tinham uma aliança com Deus. Eles tinham um Deus que falava com eles, um Deus que dava uma lei, um Deus que alimentava no deserto, um Deus que saciava a sede no deserto, um Deus que não os deixava perdidos no deserto, que durante a noite os guiava com uma coluna de fogo e durante o dia uma nuvem também mostrava o caminho. Era a graça do Espírito Santo conduzindo aquele povo pelo deserto. Ah, mas Padre Tiago, tem dois tipos de deserto. Um deserto onde a gente se mete e um deserto onde muitas vezes somos inseridos. O deserto onde a gente se mete é às vezes quando a gente comete alguns erros na nossa vida, quando a gente comete alguns pecados e a gente entra num deserto e diz, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? E aí tem uma resposta: arrependimento, conversão é o caminho para você enfrentar esse deserto onde você entrou. Às vezes uma pessoa, quando está enfrentando um vício, ela não percebe, mas ela está no meio de um grande deserto. Às vezes, quando uma pessoa está em adultério, ela não percebe, mas ela está dentro de um grande deserto. Às vezes, quando uma pessoa está distante de Deus, ela não percebe, mas ela está num grande deserto. E o caminho é voltar para o Senhor e lembrar-se da aliança que você tem com Ele. É o momento de se arrepender e de se converter. Às vezes, Deus pode nos conduzir a um outro deserto, um deserto onde a gente não sabe a resposta e diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E a resposta é fidelidade, permanecer fiel a Deus até o fim. Lembra do servo Jó, aqui da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento? Ele entrou num grande deserto e, muito diferente do que muitas pessoas dizem, Jó perdeu a paciência. Tem gente que diz assim, Senhor, dai-me a paciência de Jó. Deus não vai te dar nada, porque Jó perdeu a paciência, né? Ele teve um pouquinho de paciência, assim, mas logo nos primeiros capítulos ele perde essa paciência, ele deseja a morte, ele se questiona, ele não sabe por que ele está sofrendo, porque naquela época a mentalidade era a seguinte: Deus é bom para aqueles que são bons, e Deus permite o mal na vida daqueles que são maus. Eles acreditavam que Deus era um Deus de retribuição. E Jó vai passando por aquela peleja, vai passando por aquele deserto, e até mesmo alguns amigos da onça, né, se aproximam de Jó para dizer, olha, você deve ter feito alguma coisa, né? Às vezes o diabo manda alguém para humilhar a gente ainda mais e dizer, olha, não tem jeito não, você deve ter aprontado alguma para estar passando por isso. E aquele homem estava passando por uma aflição tão grande, e ele só sai do deserto quando no final do livro ele diz para o Senhor, Senhor, mesmo eu estando bem ou eu estando mal, eu reconheço que Tu és Deus, sei que tudo podes fazer, nada para Ti é impossível, eu estou no fundo do poço, mas ainda assim eu Te reconheço como o meu Deus. E naquele momento os olhos de Jó se abriram, porque ele não estava mais adorando um Deus por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele era. Às vezes a gente quer buscar o Senhor por aquilo que Ele pode fazer em nosso favor. É o que a segunda leitura do domingo passado nos dizia. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram a sabedoria, mas nós, cristãos,
pregamos o Cristo crucificado, a gente não segue a Deus por aquilo que Ele pode nos fazer, mas por aquilo que Ele é. Estamos no deserto para aprender isso, porque às vezes a gente vai pedir uma graça, né? E Deus não vai nos conceder essa graça. Para quê? Para você não ficar mal acostumado. Às vezes, quando eu era pequeno, eu pedi algumas coisas aos meus pais, e eles sabiam o que era melhor para mim ou não, e eles sabiam dizer sim ou não. E às vezes é assim com Deus também, para nos educar na nossa fé, na nossa intimidade com Ele. Ele nos pede essa fidelidade. Mas quando nós nos esquecemos da nossa aliança com Deus, é aí que nós caímos muitas vezes em tentação. O que é cair em tentação? Deixar que algo entre você e a sua aliança com Deus, deixar que algo entre você e a sua amizade com Deus, isso é cair em tentação. Jesus sofreu a tentação no deserto? Sofreu, mas Jesus venceu a tentação, porque no deserto ele sabia, eu tenho uma aliança com o meu Pai, e eu não posso falhar nessa aliança. Lembre-se sempre, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com o meu esposo, eu tenho uma aliança com os meus votos, eu tenho uma aliança com o meu compromisso com o Senhor, e eu não posso falhar. Quando a gente falha na nossa aliança, há um só caminho, há uma palavra que a gente repete muito na Quaresma, e essa palavra é a conversão, né? E há duas formas da gente se converter. Uma é pelo amor, e outra é pela dor, né? Eu me lembro quando era pequeno, né? Os meus pais estão ali, não me deixam mentir, e aí eles iam me conduzindo na rua, eles iam segurando a minha mão, e às vezes eu era obediente, e eu ia caminhando, e eles falavam assim, vamos naquela direção, vamos para a escola, e eu ia segurando na mão deles, e eu aprendia o caminho de ir para a escola, por exemplo. Mas às vezes eu queria sair correndo na frente dele, desembestado no meio da rua, para ser atropelado, né? E eles precisavam me puxar, e às vezes eles me davam um beliscão, né? Eu saía da igreja cheio de hematoma, porque minha mãe me beliscava muito, né? Eu ficava roxo que nem aquela estola que o Padre Rodrigo está usando. E então, Deus muitas vezes, Ele vai nos dar esse puxão para nos colocar no caminho novamente, mas é um puxão que nos salva, é um puxão que nos converte, que nos corrige, é um puxão de amor, de compaixão. Às vezes, muitos de vocês podem estar aqui hoje, na igreja, no caminho de Deus, por conta de uma grande alegria, o meu encontro com Deus. Outros podem ter sido atraídos por um momento de dor. Deus se serve dos momentos de dores da nossa vida para manifestar a sua obra. Às vezes a gente não percebe, mas só lá na frente a gente vai conseguir perceber que Deus estava conosco naquele momento de provação, naquele momento de tentação. Ele estava conosco e Ele não desistia de nós. Talvez você tenha pensado até mesmo de desistir de você, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus propósitos com Deus, mas Deus não desiste de você. Ele não desiste. No deserto, Deus não desiste de mim. Nós muitas vezes podemos, diante de momentos de provação, querer desistir de tudo, da vida, da família, né? Das provações que vão se colocando no nosso caminho, mas Deus não desiste de nós. Diga isso, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de mim. Quando a gente abre, né? O padre não vai pedir para vocês abrirem agora, mas em Mateus 4, ou melhor, pode abrir, que está fácil. Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. O primeiro livro do Novo Testamento. Esse todo mundo tem que achar. Mateus 4, versículo 1.
Amém? Amém? O que vai dizer aí? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus acabava de ser batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para a praia? Para a casa dele? O Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Para ser tentado pelo... Mas o que a palavra não diz aqui, mas é o que conclui o texto, se você for ler até o final. Jesus foi para o deserto para vencer o demônio, pela força do Espírito Santo, pela força de Deus, pelo dedo de Deus, pela força de Deus. O mesmo Espírito quem conduziu Jesus ao deserto foi aquele que conduziu Jesus à vitória no deserto. É o Espírito Santo quem nos conduz ao deserto, e às vezes a gente se pergunta, mas por que o Espírito Santo me conduz ao deserto? Para nos humilhar, para nos ensinar, para nos formar, para nos corrigir, para nos fazer crescer na graça e para vencermos o demônio. Porque quando a gente passa por um momento de provação e a gente é fiel, o demônio é derrotado. Jó, lá no Antigo Testamento, não sabia do início até o final do livro que ele estava sendo tentado pelo demônio. A gente sabe porque a gente lê o livro, né? E a gente olha como um leitor de fora, mas ele não sabia, e Deus também não revelou isso aos olhos de Jó. Às vezes a gente vai passando por alguns momentos na nossa vida e a gente não sabe o porquê daquilo, mas basta que Deus saiba e Ele está cuidando de tudo. Jó soube confiar em Deus e ele pôde vencer o demônio. O deserto é esse tempo da gente ajustar o nosso coração ao coração de Deus, com um único propósito: nossa salvação. A gente passa por algumas privações, por algumas provações, com um único propósito: nos salvar. Por que Deus conduziu o seu povo pelo deserto? Para salvar aquele povo, para redimir aquele povo. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, diga assim, né? Deus está me pedindo salvação, a minha salvação, a salvação de alguém que está ao meu lado, né? A salvação de alguém que precisa de mim. A palavra de Deus nos diz: se creres, serás salvo tu e a tua. É necessário que a gente creia nessa promessa. Muitos, durante o caminho do deserto, a gente vai ver isso um pouquinho na parte da tarde também, endurecem o seu coração. Endurecem o seu coração porque dizem: ah, meu Deus, mas Deus não está comigo, Ele não me dá uma resposta, Deus não fala ao meu coração. E muitas vezes Deus quer te fazer compreender que Ele fala através do silêncio também. Deixa Deus amolecer o seu coração, né? Quando um oleiro ele está moldando um vaso, às vezes ele pega aquela argila bruta, às vezes ele pega aquela argila seca e ele vai derramando água. Às vezes o nosso coração está como essa massa bruta, como um coração de pedra, e é necessário que a gente deixe Deus moldar o nosso coração. É necessário que a gente deixe Deus cuidar da nossa vida sem perdermos o foco, sem perdermos a direção, sem perdermos a nossa meta. Agora, o padre gostaria de dar algumas indicações para vocês também. Quem ganhou uma caneta com um bloquinho? Quem ganhou? Todo mundo ganhou, que bonitinho, né? Que carinho de Deus no deserto. Aí a gente tem a imagem dessa árvore no deserto. É a árvore que tem as suas raízes em Deus. Mesmo na seca, ela não murchará. E assim deve ser a vida de um servo de Deus. Está passando pela provação,
Se as suas raízes estão em Deus, você não vai murchar, você não vai morrer. Se as suas raízes estão em Deus, elas alcançam os rios mais profundos. É isso que Deus deseja de nós durante uma caminhada no deserto, que a gente crie raízes para que a gente tenha vida. Primeiro segredo para aqueles que estão passando por um momento de deserto. Olha só que o Padre vem revelar à luz da palavra. No deserto, eu não luto contra pessoas, mas eu luto contra o demônio. Vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, na armadura do cristão, não é contra homens de carne e sangue que deveis lutar, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos tenebrosos, contra os espíritos imundos espalhados nos ares. Jesus foi para o deserto para lutar contra alguém, contra alguma pessoa? Não. Jesus foi para o deserto para lutar contra o demônio, né? E às vezes o nosso propósito quaresmal é o seguinte, né? Senhor, eu estou jejuando nessa sexta-feira, para que caia um raio na cabeça daquela mulher, né? Senhor, eu estou pelejando, estou fazendo abstinência, para que Deus leve aquele homem para o diabo que o carregue. Não é assim, não? Às vezes a gente vai alimentando algumas mágoas, alguns ressentimentos no nosso coração, e a gente se esquece que às vezes a gente está lutando contra o esposo, contra a esposa, contra o filho, contra aquela pessoa que nos feriu, e a gente se esquece do foco, daquele que é a origem e o autor, e o autor do pecado. E esse tem um nome, é o demônio. Já viu quando você lança a flecha, né, naquele esporte para poder acertar o alvo? Você acerta o alvo quando você luta contra ele, porque até mesmo aquela pessoa que talvez tenha te ferido, tenha te machucado, ela pode ter sido conduzida por alguma sugestão do demônio. É necessário combater contra ele. Contra ele a gente combate todas as nossas lutas. O que a gente diz na vigília pascal? Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Renunciai a tudo aquilo que vos desune como irmãos. Renuncio. Renunciais ao pecado e a todas as obras do mal. Renuncio. Deserto é tempo de renúncia. Segundo segredo, no deserto eu olho para a meta que é Cristo, e essa meta me ajuda a suportar as provações. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos pede nada que a gente não possa suportar. Se Deus tem te pedido algo hoje, é porque Ele sabe que você pode. O impossível, só Ele pode realizar. Deus não nos pede nada Deus não nos pede nada impossível. Se Deus está te pedindo uma renúncia, é porque é possível. Se Deus te pede fidelidade, é porque é possível. Se Deus te pede para que você permaneça firme, mesmo no silêncio da sua voz, é porque é possível. É possível. Deus confia na força que há em você também, e Ele espera que você responda de todo o seu coração. No deserto, depois, terceiro, eu não desisto, eu não paro, porque quem deve parar é o demônio. Quem deve ser paralisado pelo o movimento da nossa oração é o demônio. No deserto a gente não para. Vai dizer que o povo atravessou o deserto 40 anos, ficando parado no deserto, ficando estagnado no deserto. Mas aquele povo foi caminhando, aquele povo foi se movendo. Quando a gente está passando por um momento de provação, não para, continua caminhando, continua se movendo. Se você não pode se mover, mova-se pelas asas do Espírito Santo, mova-se pela oração, mova-se pelo perdão,
mova-se, mas se movimente, e enquanto você vai se movimentando com Deus, o diabo não alcança, porque Deus te dá asas de águia. Eu já trazia essa imagem para vocês aqui no ano passado também. Quando uma serpente se aproxima perto do ninho de uma águia para atacar a sua cria, a águia, muito sabiamente, toma a serpente com as suas garras e a leva lá para o alto, lá para o céu, lá para os ares, onde é o terreno da águia. E lá de cima, ela solta ela lá embaixo. E a serpente morre. E ela precisa ir embora, ela precisa recuar. Mas se a águia quisesse lutar contra a serpente, ali na terra, ali no meio das pedras, próximo do ninho, ela colocaria a vida dela e a vida dos seus em risco. Mas a águia nos ensina que diante das tentações, diante das provações, a gente luta no terreno de Deus e não no terreno do inimigo. Se você está no deserto, lute no terreno de Deus. Tome o seu pecado e leve para o alto, leve para Deus. Tome aquilo que tem te fazido chorar e leve para Deus. Tome aquilo que tem te fazido sofrer e leve para Deus. Se é em casa, não fique em casa, vai para a igreja. Se é no trabalho, traz para a oração. Se é com uma pessoa, coloca essa pessoa na caixa de oração, nos pedidos de oração, leva para Deus e Deus vai te conceder a vitória e vai conceder a graça do inimigo cair do céu abaixo, como aconteceu na primeira batalha com São Miguel Arcanjo. Amém? Com o inimigo, nós não lutamos no terreno dele, mas nós lutamos no terreno de Deus, que é a oração. Deserto é tempo de oração. Quando a gente luta no terreno do inimigo, a gente corre o grande risco de tomar decisões erradas na nossa vida, porque ele vai nos envolvendo, ele vai nos confundindo, ele vai mentindo para nós, e a gente vai se afastando cada vez mais daquilo que Deus nos propõe. O deserto é tempo de louvar a Deus. Lembra daquela música? Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. A maioria deve estar fechando o ouvido assim, desculpa, mas, né, que o padre podia cantar melhor. Mas, mesmo na tempestade, às vezes a gente está passando por um momento de provação, de deserto, no meio da água. O deserto pode acontecer em qualquer lugar. Os discípulos, quando não tinham o que pescar, dentro daquela barca, eles estavam passando por um momento de deserto, de frustração, de tristeza, mas Deus estava ali com eles. E quando Deus entra dentro da barca, ele se coloca na frente da barca, e todo o vento bate nele, e toda a chuva bate nele, ele protege aqueles que são seus, né? O padre foi ordenado há 2 meses, né? E eu disse assim essa semana, eu estou aprendendo a ser padre, né? Porque quando a gente é ordenado padre, a gente se coloca na frente da barca. E tem algumas tempestades que vão bater na gente primeiro. Por isso que a gente precisa rezar muito pelos sacerdotes. Algumas provações que vão bater primeiro na frente da gente, né? E aí, na primeira tempestade eu senti, opa, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou cair aqui, né? Jesus me segura. E aí eu fui em oração nessa semana para o Carmelo, né? O Carmelo é onde as religiosas ficam em oração durante todo o dia. Tem alguém rezando por você agora, nesse momento. Tem alguém rezando por você. Quando você estiver acordando para ir para o trabalho, tem alguém rezando por você naquela hora, né? Quando você estiver indo dormir, tem alguém rezando por você naquela hora, né? E aí eu fui
para o Carmelo, aí falei assim, eu vou para o Carmelo, aí pedi para ir rezar no Carmelo, aí cheguei lá, aí na hora de sair eu falei assim, não, eu acho que eu vou querer passar o dia e a noite lá no Carmelo, né? Aí eu toquei a campainha e falei assim, irmã, eu mudei de ideia, eu não vim aqui só rezar não, mas eu vou passar o dia inteiro. Ela, tá bom, seja bem-vindo. Aí então me acolheu lá no Carmelo, a gente fez todas as orações, né? A primeira oração delas é 5 horas da manhã, então elas acordam às 4:30 da manhã, e aí o padre falou assim, não, eu estou aqui, eu vou fazer tudo que elas estão fazendo, né? Aí chegou a noite, né? Era uma canja, né? Com um copo de suco, porque eu era padre, elas certamente lá dentro estavam tomando água, né? E aí eu tomei aquilo, aí fui para o meu quarto, aí olhei para o meu quarto, e dentro do Carmelo, aí falei assim, aqui não tem o ar-condicionado que eu tenho, mas eu não preciso do ar-condicionado. Aqui não tem a cama que eu tenho, mas eu não preciso daquela cama. Aqui não tem meu frigobar com água gelada, mas eu não preciso daquele frigobar. Aqui não tem televisão, mas eu não preciso da televisão, né? E dentro daquele quartinho eu só tinha Deus. Às vezes Deus vai fazendo com que a gente passe por alguns momentos de privação na nossa vida, para a gente perceber que a gente só depende dele. E naquela noite que começou cedo, né? Elas vão se recolher cedo, às 9 horas elas já estão se recolhendo, né? E aí eu rezei durante aquela noite, né? Elas fazem as vigílias pessoais delas dentro das celas, como o padre também pode fazer, e eu fiz as minhas orações. Aí no dia seguinte eu saí e falei assim, mas será que eu estou enlouquecendo? Eu estou aqui no Carmelo, né? Eu tirei aqui o dia para vir para o Carmelo, para ficar rezando aqui, e Deus falando muito forte no meu coração. Eu falei assim, deixa eu ver aqui esse livro de padres, né? Que passam aqui pelo Carmelo, que celebram aqui no Carmelo. Aí estava lá o nome do capelão, Padre Henrique Ney. Eu virava Henrique Ney. Aí eu virava Henrique Ney. Só esse nome celebra aqui. Aí daqui a pouco eu encontro Padre Antônio José. Aí eu falei assim, então não estou maluco não. Ele vem aqui também. Aí eu virei Padre Henrique Ney. Aí daqui a pouco, Padre Antônio José. Aí eu falei assim, opa, vou colocar meu nome aqui também, né? Se o Padre Antônio vem aqui também, então, né? É porque às vezes a gente precisa parar um pouco. E Deus muitas vezes nos conduz ao deserto para dizer, para um pouco, porque eu preciso consertar as redes. Diz a passagem da pesca milagrosa, lá em Lucas capítulo 5, que quando Jesus realiza o milagre da pesca, antes os discípulos precisavam parar um pouco para consertar as redes. Às vezes na nossa caminhada, a gente precisa parar um pouco para Deus poder falar forte no nosso coração, para Deus poder mostrar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, para Deus poder mostrar aquilo que precisa ser corrigido, né? E aí aquela freirinha baixinha, né? Eu passei 8 anos estudando seminário, e aí chega uma irmãzinha, né, carmelita, e ela disse assim, padre, aproveita tudo que o senhor está passando para salvar as almas. A tua missão é salvar almas, a tua missão é salvar as pessoas. Aproveita tudo, não desperdiça nada, não deixa passar nada. E naquele momento aí eu comecei a chorar ali na frente daquela grade, né? Que elas ficam numa grade, ela de um lado, eu do outro. E às vezes a gente se esquece que mesmo as nossas provações, as nossas lutas, a gente pode oferecer pela conversão dos pecadores, a gente pode oferecer pela salvação das almas. Deus tira um proveito de tudo na nossa vida. Deus tira um proveito de qualquer provação que a gente esteja passando, né? Olha para dentro de você, veja talvez a luta que você tem enfrentado hoje. Deus vai tirar uma provação, se você caminhar com Ele. Deus vai tirar algo bom disso que você tem enfrentado, se você caminhar junto com Ele, se você perseverar junto com Ele. É necessário estar ancorado em Deus.
eu não sei qual é o segredo agora mais. Próximo segredo, né? Quando a gente está no deserto, mas se você quiser tomar nota, Deus ia conduzindo o seu povo no deserto, mas as grandes revelações Ele não fazia na areia, Ele fazia nos grandes rochedos, que nós damos o nome de montanha ou de monte. Na areia, a areia vem e passa. As dunas, elas vão mudando de forma todos os dias. E às vezes a gente quer construir castelos de areias, né? Como a gente tem no CD essa canção, né? Como a gente tem também no livro também essa expressão. Às vezes a gente vai construindo castelo de areia na nossa vida e o castelo de areia ele vem e passa. Mas quando Deus queria se revelar para o seu povo, Ele se revelava em cima da rocha. Não construamos a nossa casa sobre a areia, mas construamos a nossa casa sobre a rocha. E a nossa rocha tem um nome, é Cristo Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou hoje a pedra angular. Construa a sua rocha sobre Cristo Jesus. Próximo segredo. No deserto, eu não estou sozinho. Eu conto com Deus. Não tenha medo. Às vezes a gente acha que nas nossas lutas, né? Porque a gente está num silêncio, porque a gente está numa provação, porque a gente está numa peleja, porque a gente está passando por um momento de dificuldade, que a gente está sozinho. Engano nosso. O mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto é o Espírito que não nos abandona. É aquele Espírito que vem socorrer a nossa oração, quando nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. O Espírito Santo vem orar em nós, com gemidos inefáveis. O Espírito Santo vem revelar em nós aquilo que precisa ser mudado no nosso interior. O Espírito Santo nos revela. Pensa agora em algo que você tem sonhado muito, em algo que você tem pedido muito a Deus durante esse tempo da quaresma, durante esse período de deserto. Pensa nisso que você tem pedido agora no seu coração. Deus quer dizer hoje para você que em cima disso que você tem pedido, em cima disso que você tem pensado, Ele vai muito além. Ele vai muito além. E Ele sonha muito além. Se você tem sonhado hoje com uma graça, se você tem sonhado hoje com uma intervenção, se você tem sonhado hoje com um pedido, Deus sonha muito mais do que você. Ele sonha com a tua salvação. E se isso que você tem pedido vai te conduzir à salvação, Ele vai te conceder no tempo certo. Mas se isso não vai te conceder a salvação, que é o maior sonho de Deus para as nossas vidas, Ele não vai te conceder. É necessário esperar em Deus. No deserto, a gente aprende que a gente precisa sonhar os sonhos e não os nossos. A gente aprende que é preciso lutar com Deus. É necessário permanecer junto com esse Deus que não nos abandona. Vai dizer as palavras da consagração, né? Se a gente via a passagem do Antigo Testamento falando da aliança de Deus com o seu povo, no Novo Testamento é o próprio Deus quem se faz carne para afirmar esta aliança conosco. Como é que o padre fala na hora da consagração do vinho? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A aliança é aquilo que não pode ser rompido. Essa aliança foi estabelecida com o preço de um sangue que foi derramado por amor por cada um de nós. E esse sangue nos liberta, esse sangue nos cura. Coloca a mão sobre o seu coração e diga: Jesus, pelo poder do teu sangue, eu venho te pedir que a tua aliança não se quebre jamais
na minha vida, na minha história. O teu sangue tem poder. O teu sangue tem força para me libertar. Senhor Jesus, derrama o teu sangue sobre a nossa aliança, para que o inimigo recue e vá para longe. Senhor Jesus, derrama o teu sangue sobre a aliança que eu trago no meu coração, sobre a aliança que eu trago na minha vida. E aí você vai pensando agora na sua aliança matrimonial, na sua aliança através da sua vocação, através do seu diaconato, através do seu sacerdócio, através da sua vocação, através do chamado que Deus te fez, aliança entre você e a sua família, entre os teus pais, entre os teus irmãos. O inimigo tem tentado entrar para ferir a nossa aliança, mas neste dia nós queremos dizer que a nossa aliança está sendo restabelecida com Deus. No deserto, Deus refaz a aliança, Deus faz e refaz a sua aliança com o seu povo. Senhor, que essa aliança não se quebre jamais no nosso coração. Guarda-nos do maligno, guarda-nos debaixo da tua destra, guarda-nos, Senhor, debaixo da tua proteção. A aliança nos protege, ela nos lembra que nós pertencemos a Deus. A aliança nos mostra a direção, é necessário estar junto de Deus. A aliança nos dá segurança, é necessário esperar no Senhor. A aliança não nos deixa voltar atrás. É necessário caminhar com o Senhor, vencendo as provações, vencendo as tentações, vencendo as lutas de cada dia, buscando a conversão, caindo e levantando, orando e jejuando. A aliança não se quebra jamais. Se você pensava que a sua aliança com Deus estava rompida, Ele está refazendo essa aliança agora. Se você achava que a sua aliança com aquela pessoa que você tanto ama estava rompida, Deus quer refazer essa aliança agora. Os planos de Deus não morrem, não perecem. Os nossos planos podem morrer, mas aquilo que é de Deus, mesmo que morra, Ele ressuscita. Deixa Jesus ressuscitar agora os sonhos dele na sua vida, através dessa aliança que Ele faz contigo. Sempre atentos, coloca a mão sobre o seu coração e os teus ouvidos. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai cantando. De promessas, Deus que não é homem pra mente. Quem mente ao demônio, que ele seja retirado deste lugar. Passar, tudo pode mudar,
mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei que lutas por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai dando a mão para quem está do seu lado. Vamos selando essa aliança paroquial. Isso, fecha aqui. Isso. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus já... Ergue o braço desse irmão lá no alto. Isso. Promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Jesus, nós te suplicamos que a tua palavra se cumpra na nossa vida, que toda palavra que foi dirigida contra nós, de sugestão do demônio, nós repreendemos nesta hora, diante da tua presença. Nós queremos que essas palavras sejam retiradas do nosso coração, da nossa vida. Senhor, nós te pedimos, nós te imploramos, que o teu sangue seja derramado sobre esta nossa aliança contigo, que toda esta paróquia, que toda esta igreja, que todos esses meus irmãos e irmãs sejam selados pelo teu poder, pela tua força nesta manhã, que a tua aliança não se quebre jamais. Se havia alguém aqui se esquecendo da sua aliança com Deus, lembra-te da aliança, lembra-te do Senhor que não tarda, do Senhor que não falha, mas do Senhor que está ao seu lado. Que Deus Todo-Poderoso nos cele e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor.